Bom dia. Vamos dar sequência no trabalho do discipulado. Hoje vamos falar sobre 3 pontos muito importantes, que são a apresentação de crianças, o batismo e o matrimônio. São os primeiros passos de entrada para uma vida no reino de Deus, para uma vida na igreja. São os passos que damos para uma nova vida, um aprendizado de como vamos desenvolver essa batalha. Começando pela contaminação, a contaminação que houve com a entrada do pecado no mundo, a semente da contaminação, a semente que gera o pecado e todos os seus efeitos, está já plantada em toda a humanidade. Se nós observarmos, no dilúvio, conta a Bíblia, foram eliminadas a maldição que pairava sobre a terra, mas as pessoas e certos animais que foram guardados para continuar a multiplicação permaneceram. Essa maldição está sobre tudo e sobre todos, só não está mais na face da terra, na própria terra. Esta batalha contra esta contaminação tem que ser a semente da fé em Jesus Cristo. Essa contaminação, ela gera uma batalha, geralmente da semente maligna. Esta batalha é mais carnal: inveja, calúnia, mentira, falsidade, sexo ilícito, roubo, homicídio, violências, desrespeito e assim por diante. Ela é mais carnal, ela não é espiritual, porque o inimigo de Deus foi expulso do céu. Ele não tem autoridade espiritual. Quando a contaminação chega a nível espiritual, é porque um demônio, um espírito maligno, está vivendo no corpo daquela pessoa, na casa daquela pessoa, na casa do Espírito Santo. Mas ele é apenas um inquilino, ele pode ser corrido dali. Eles não têm autoridade espiritual, eles agem a nível terreno. Mas a contaminação, a semente da contaminação está em todos. Por isso é muito importante a apresentação da criança na igreja, porque esta semente vai entrar em dormência. Ela não vai gerar o pecado, ela vai entrar em dormência pela obediência do casal, pela obediência, fé e oração da família e da igreja. Essa semente vai entrar em dormência e não vai produzir. Já o matrimônio também, que aconteceu, o primeiro casamento de Adão e Eva, onde nós podemos ver em Gênesis 2, 23 a 25, que nos diz que Adão reconheceu com alegria que ele e Eva haviam sido criados para estarem juntos, tal como sugere o versículo 24. Esta adequação mútua é a base de todos os casamentos. Esta passagem foi citada por Jesus Cristo em Mateus 19, 5, Marcos 10, 7, 8 e Paulo, 1 Coríntios 6, 16 e Efésios 5, 31.
em seus ensinamentos acerca do casamento e da vida sexual. Então, o casamento é um sacramento. A apresentação de crianças não é tratada como um sacramento, mas deveria. Nós não temos conteúdo para gerar um ritual e um processo onde se crie um costume, uma regra, uma ética costumeira, uma fé costumeira, num processamento que gere um sacramento na apresentação da criança. Mas a apresentação da criança também é um sacramento porque é gerado pela fé, pela obediência e ensinado nas Escrituras Sagradas. Não usamos tratá-lo como sacramento. O matrimônio também adormece, põe em dormência a contaminação, a semente da contaminação. Se você quer saber, a semente da contaminação está com você. O casamento, ao processar a fidelidade de ambos, um para com o outro e na presença de Deus, também para com Deus, o casamento gera a dormência da semente. Ali não gera mais o fruto carnal, não gera mais o pecado do engano, da falsidade, pelo menos naquele grupo, naquela família, entre aqueles, e depois com o amadurecimento entre a sociedade. O pecado e a culpa, no capítulo 3 de Gênesis, versículo 7, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, imediatamente sentiram vergonha dos seus corpos. A contaminação vai diretamente à carne, ao corpo. E tentaram esconder-se. Desde aquele momento, então, os seres humanos têm se escondido uns dos outros e de Deus. A semente da contaminação, ela cria a omissão, a falsidade, a calúnia, a mentira. Ela esconde, ela já está gerando, ela já está produzindo, aquela semente já está produzindo. Ela busca esconder, nunca revelar. O inimigo de Deus, os seus comparsas, seus espíritos malignos e a semente que ele lançou, ela age sempre na surdina, sempre no silêncio, na omissão e na falsidade. Ela não se declara. Ela aguarda, esta obra maligna é guardada para ser declarada no momento que ela possa destruir o grupo, no caso aqui que falamos da família, destruir o grupo social, a empresa, a igreja, a sociedade. Ela é guardada. Todo o pecado, toda a maledicência, toda a iniquidade ali é guardada sempre pela omissão, pela falsidade. E só é aberta, só é lançada quando ela pode agir para destruir, para romper, para desgraçar a vida das pessoas. E a semente que é plantada por Cristo, pela fé, onde esta semente maligna é declarada morta pelo sacrifício de Cristo no batismo, essa semente age claramente. Ela revela a verdade, ela revela a vida, ela revela o caminho, ela revela a luz. Ela faz com que a pessoa, livre da maldição, venha a agir sempre claramente, sempre de forma positiva, clara e bem intencionada, sempre de forma consciente, para criar, para produzir, para revelar a verdade, revelar o perdão, revelar o caminho que se deve seguir naquele determinado momento, porque a semente da verdade, essa semente da salvação, a semente da pureza está ali produzindo, ali ela vai estar produzindo.
O nível é diferente nesta batalha que nós entramos. Geralmente, nem sempre, mas 98%, Satanás e os espíritos malignos agem de forma a nível carnal, e nós, os batizados, os que passamos pelo discipulado, pela apresentação, muitos não precisam disso porque já entram na igreja na fase adulta, pelo matrimônio, onde esse nível é colocado em dormência e totalmente dominado pela espiritualidade, porque o espírito, ele cria, ele gera, ele produz, ele é livre. Então não temos que nos preocupar com perder essa batalha. Trabalha a nível carnal. Inveja, como já disse, calúnia, atos humanos, pensamentos humanos, atitudes humanas, ciência humana. Nós, os batizados, os apresentados, os que passaram pelo matrimônio, que entraram no reino de Deus de uma forma, trabalhamos a nível espiritual, estamos num nível diferente. Nós lançamos a verdade, lançamos o perdão, lançamos a clareza de consciência e a possibilidade de uma renovação a todo momento, todos os dias, um novo dia, toda a hora, um esclarecimento sobre determinado assunto, um crescimento, um amadurecimento. Nós revelamos a vitória, a graça da vida e da vida eterna. Nós temos também, dentro desse assunto sobre o discipulado, as ofertas de Caim e de Abel. Vejam que Caim e Abel apresentaram as suas ofertas. Para o discipulado isso é muito importante. As ofertas de Caim não foram aceitas por quê? Porque quando as coisas não corriam bem, Caim era agricultor, Abel era um produtor pecuarista, produtor de animais. Quando as coisas não corriam muito bem, Caim certamente se voltava contra Deus. Aquela lavoura não deu, aquela planta não deu, ele queria que Deus andasse de acordo com ele, ao invés de ele andar de acordo com a vontade de Deus, compreender, entender, seguir e ter uma comunhão com Deus. E Abel era um homem livre, que aceitava, que tinha alegria, que tinha felicidade em ter esta comunhão, em ter esta relação e compreensivo com relação ao momento que estava vivendo. A oferta de Caim não foi tão bem aceita, e aí o pecado, como a semente já está plantada, gerou já violência, gerou homicídio e gerou muitas e muitas outras coisas. Outra coisa que nós temos que entender, a corrupção geral do gênero humano. Quando houve a corrupção geral do gênero humano, ali nós temos em Gênesis 6:2, esta misteriosa expressão que lançam ali, e os filhos de Deus, esses filhos de Deus está se revelando aos filhos de Sete, aos homens fiéis, às pessoas que serviam a Deus e que se mantinham nesta comunhão. Não pendiam para a falsidade, não produziam pensamentos, palavras e obras gerados pela semente maligna. Esses eram considerados filhos de Deus, homens que seguiam a expressão que se cita ali como filhos de Deus, a obediência, seguiam a semente da criação, do Criador, da boa fé, do bom costume, da honestidade, não partiam para a omissão já é produto da semente maligna.
A falsidade é produto da semente maligna. A mentira é produto da semente maligna. O sexo fora do casamento é produto da semente maligna. O roubo, a violência, o homicídio, os desrespeitos, os contratos malignos de sucumbir o direito ou a autoridade são produtos da semente maligna. Esses homens não seguiam essa facção, esta maldição, esse ato ilícito de ir contra Deus. E eram considerados filhos de Deus, e ali diz que esses santos, lá no Antigo Testamento, produziram, geraram os heróis, geraram pessoas de grande honra, grandes guerreiros, grandes batalhadores, grandes personalidades, grandes homens, inclusive até mesmo no tamanho. Nos diz aqui que os filhos de Sete eram a linhagem do povo de Deus desde Adão até Noé. E seja qual for a interpretação que a pessoa faça sobre isso, o importante é notar que a má conduta ia aumentando no mundo naquele determinado momento, a corrupção geral, o que levou ao castigo através do dilúvio universal. Então, essa semente maligna, se ela não for trabalhada, se nós não entrarmos em batalha, a igreja ensinando, dando o discipulado, conduzindo, produzindo, gerando consciência, cobrando, orientando para esse processo de apresentação, matrimônio, batizado, para a dormência desta semente maligna. Se nós não fizermos isso, se a sociedade, se o grupo social, a igreja, a família, a empresa, seja o que for, não entrar nesta batalha, o que vai acontecer é o castigo, como diz aqui, quando ocorreu a corrupção geral do gênero humano. Só não se esqueçam que é pela fé. É uma batalha onde nós temos autoridade. O inimigo não tem autoridade. Ele age sorrateiramente, escondido. Nós temos o Espírito de Deus. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Nós temos a graça de Deus, o perdão, para semear a semente da fé, para semear a boa nova e conter essa contaminação e deixar desenvolver essa semente que gera o bom fruto, que gera a luz, que gera a bondade, que gera, como diz aqui, os grandes heróis, os grandes homens da humanidade, as grandes personalidades, as grandes sabedorias, as grandes forças, as grandes famílias, e não aqueles que geram a destruição, que geram a omissão. Cuide-se muito com a omissão, com a falsidade, com a mentira, porque isso já é produto da semente maligna. Cuide-se muito com o sexo fora do casamento, porque isso já é produto da semente maligna. Tem que se conter, tem que procurar educar-se espiritualmente e desenvolver a capacidade de controle, de autoridade, de poder, onde o Espírito Santo vai conduzir essa vida e a semente da fé vai produzir os dons, os frutos que levam à vitória, que levam à graça divina e que levam à vida eterna e não ao castigo. O discipulado, no discipulado,
é muito importante a pessoa saber que essa semente está já plantada, ela já existe, ela não vai ser gerada, ela já foi gerada. E que essa batalha é para todos. Esta batalha tem de ser para todos os que quiserem entrar e vencer, entrar para vencer. Não tem perdida. Pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo, não tem como perder. O nível é diferente e o poder é nosso. O poder é de Deus, é dado a nós. O inimigo não tem poder. Ele só tem os frutos daquela semente maligna. Ele só tem o pecado humano, a forma humana de inveja, de olho grande, de calúnia, de desejos e pensamentos humanos. E só isso. Ele só tem aquele ato sorrateiro, aquele ato de falsidade, caluniador e destruidor. E guarda para lançar. Ele não lança às claras isso. Ele só vai lançar isso se for destruir alguma coisa. Ele só vai botar isso às claras para produzir destruição, violência e morte. E nós, ao contrário, temos poder para destruir as obras do maligno com a luz, com a verdade, com a consciência limpa de que a nossa semente maligna está em dormência na apresentação, em dormência no matrimônio e morta no batismo. Quando a pessoa passa pelo batismo, aquela semente é morta. Dali para frente, a pessoa tem no seu coração, na sua alma, a semente da fé, a semente do perdão, a semente de Deus, onde ali existe o fruto da verdade, onde ali existe o fruto de um caminho reto, justo, e esta batalha é seguida pela espada da fé, que é a nossa Bíblia Sagrada, onde nós nos orientamos e lutamos com esta espada. É mais ou menos esta orientação que eu quero deixar para vocês. Aqui quem vos fala, pastor João Delfino. Só um esclarecimento de que a semente maligna já existe, já está. Ela não vai ser colocada e tem que entrar em dormência e tem que ser dada como morta, porque nós passamos a um nível espiritual e a autoridade é nossa, nós a condenamos como morta e passamos a produzir as boas novas, a vida com abundância e vida eterna. O perdão, a misericórdia e o ensinamento das Escrituras do nosso manual da vida, que é a Bíblia Sagrada, sempre usando essa espada e nunca usando a forma humana, a forma maligna, para viver. O discipulado se baseia nisso, o discipulado tem o fundamento nisso, e desta forma nós vencemos todas as batalhas. O discipulano, ele precisa estudar a Bíblia Sagrada e meditar sobre isso, e entender que ele tem o poder, ele tem que partir para um nível espiritual e ele tem que seguir este nível até o fim, pela fé. Este é o discipulado, esta é a entrada no reino de Deus e esta é a entrada na igreja. Nos acompanhe em outros comentários que, se possível, vamos ter que fazer para o discipulado, para que a pessoa passe pelo batismo consciente, para que ela tenha uma entrada na igreja consciente, para que ela venha produzir frutos da consciência, frutos espirituais, onde ela é abençoada com os dons necessários para uma vida saudável e feliz. Até o próximo comentário, se Deus quiser, e ficamos por aqui.